A paz do Senhor, queridos. Que bom, outra vez mais a sua companhia. Estamos aqui mais uma vez, né, com a lição de número 8. Chegamos à lição de número 8. A lição de número 7 foi uma maravilha com a nossa irmã Cris do Parque Piratininga. E hoje nada mais, nada menos do que a nossa irmã Joyce. Irmã Joyce. Paz, Senhor. Amém. Um prazer em recebê-la aqui. Irmã Joyce, coordenadora aqui dos nossos jovens, departamento sede. Mas eu não vou dar muito spoiler não, porque eu vou deixar ela mesma se apresentar. Fica à vontade, minha irmã. Muito prazer, meu nome é Joyce. Eu estou aqui na coordenação dos jovens, né? Juntamente com meu esposo e o Jefferson e a Carol. Isso. Benção. E além disso, também damos aula na Escola Bíblica Dominical, para honra e glória de Deus. Estamos aí auxiliando também aqui nos bastidores do Papo de EBD, né? Que maravilha, tá vendo? Só, queridos, é a nossa irmã, ou seja, é um casal multitarefas na casa do Senhor, e tem aí nos atendido com bom grado. Todo esse material que chega semanalmente para você através do nosso Papo de EBD aqui, ó. Irmã Joyce, com o irmão Wagner trabalhando nos bastidores, juntamente com os demais membros da nossa equipe aí, para a edição dessas nossas videoaulas. E a sua companhia, como eu tenho falado, tem sido um prazer. Olha que fantástico. Xicrazinha do Papo de EBD, né? Você já sabe disso, né? Aqui, ó. Só Medalhas, Brindes Brasil, é a nossa patrocinadora. Primeiro comentário fixado, você vai concorrer a esta obra-prima aqui, ó. Tá vendo? Vem toda embaladinha, toda certinha, feito com muito amor, com muita qualidade. Primeiro comentário fixado, você concorre a esta caneca do nosso Papo de EBD. Lembrando que somos patrocinados pela Só Medalhas Brindes Brasil. Faça contato ali com o nosso irmão Juliano e vai ser bênção. Eles trabalham com troféus, medalhas e outras coisas mais. Tudo aquilo que você precisar aí, entre em contato através do Instagram aí, Só Medalhas Brindes Brasil, e você vai ser ainda mais abençoado. Essa daqui, você comentando aí no primeiro comentário fixado, eu assisto o Papo de EBD, você já vai estar concorrendo a esta caneca abençoada. Irmã Joyce, lição de número 8, hein? Isso. Vamos adentrar o texto áureo aí? Bora. A nossa lição, né? A resistência de Mardoqueu. O texto áureo vai nos dizer assim: então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Isso se encontra no livro de Esther, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 3. E a verdade prática, meus irmãos, vai nos instruir acerca, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Irmã Joyce, não é uma pergunta, mas eu passo para você como se fosse. Algo a acrescentar aqui, minha irmã? O que podemos dizer, né, dessa verdade prática? A gente vai ver dentro dessa lição que Mardoqueu ele viveu um período assim, um conflito, né, na vida dele, e ele passou ali por essa série de conflitos. E assim como Mardoqueu, nós também somos desafiados, né? Isso. Na sociedade, nos dias atuais. E o que tem que ser o nosso parâmetro de postura diante dos conflitos? A palavra de Deus, né? Então, quando a palavra de Deus é o nosso parâmetro, a gente não é a lei do homem que vale mais. O que vale mais é a palavra de Deus. Essa é a nossa base. Queridos, eu tenho costumado falar aqui inúmeras das vezes. Você tem ouvido isso porque você trabalha na edição, né? Você que está do outro lado da telinha, se acomode-se bem na sua poltrona, no seu assento aí, através da vida da nossa irmã Joyce aqui, ó, vai vir um grande e vasto aprendizado para mim e para você. Tá vendo só? Esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática, então vai ser fantástico. Lembrando que a responsabilidade da irmã Joyce aqui hoje é o quê? É discorrer que Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Mardoqueu, ele descobriu essa conspiração, né? Ela vai explicar para nós. A exaltação de Ramã pelo rei. E terceiro, para a gente já estar finalizando, vai ser a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Então, ó, se acomode-se bem. Agora a irmã Joyce ela já vai fazer a sua introdução, mas lembrando que antes a nossa palavrinha-chave aqui é a resistência. Então, se você ouvir nós repetir essa palavrinha aí, fique tranquilo que é a palavrinha-chave de toda essa temática dessa lição de número 8. Agora eu passo para a irmã Joyce, não vou interrompê-la mais. Ela vai fazer a introdução e vai ficar bem à vontade. Bom, antes de iniciarmos aqui na nossa lição, trago essa pergunta. Quem era Mardoqueu? É importante a gente falar, né, do contexto, da história, para a gente poder aí adentrar, tirar aí as nossas lições sobre a vida de Mardoqueu.
Mardoqueu, ele era um hebreu, que ele foi deportado para a Babilônia. Mardoqueu, ele foi um homem, a gente vê um espírito, né, de compaixão na vida dele, que ele adotou sua prima Esther. Ela era Radassa, né, e quando ela vai para o harém lá, ela se torna Esther. Nós temos um homem com postura, um homem que quando descobriu que um conflito, né, os servos do rei que planejavam matar ele descobre isso, ele leva até o rei essa conspiração. E nós temos um homem que, a princípio, ele é esquecido, e em seguida nós temos que ele é perseguido, né, por Amã, e depois ele vem a ocasião em que ele recebe a honra. Então nós vemos aí esse contexto, um panorama. A gente vai adentrar aqui um pouquinho mais no decorrer da lição, falando sobre Mardoqueu. Esse é só um panorama completo aqui de tudo que aconteceu na vida dele. Assim como Mardoqueu, nós somos desafiados a viver, né, em contextos, às vezes, inóspitos, né? Às vezes no nosso serviço, na sociedade, na faculdade. Porém, a Bíblia, ela nos ensina a resistir diante de todo o contexto inóspito, pois a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, lutas espirituais a gente vence com armas espirituais. Nós vemos na vida de Mardoqueu, né, um homem de determinação, de resiliência e de coragem. Era um homem que ele se comportava, as atitudes dele demonstravam que ele não se importava com o que as pessoas iam falar, com o que as pessoas iam achar dele. Tanto que os homens perguntavam, né? Mardoqueu, por que você transpassa a lei? Né? Por que você está transpassando a lei? Ou seja, a lei, ele obedecia a voz de Deus, ele obedecia a palavra de Deus e não se importava com a opinião das pessoas ao redor dele. Nós temos que aprender com Mardoqueu, né? E a entender que o que é conflito, o que é tempestade, o que é luta pra gente, para Deus é a oportunidade. Então, que a gente possa estar atento, né? Que às vezes a tempestade, que aparentemente é uma luta pra gente, para Deus é só uma oportunidade dele manifestar a glória dele na nossa vida. Que maravilha, irmã Joyce. Então nós vemos aí que através das nossas provações cotidianas, semanais, mensais, anuais que acontecem sobre as nossas vidas, é uma oportunidade a qual Deus ele está usando para nos aperfeiçoar. Uhum. Isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que ele trabalha em nossas vidas, ou seja, na minha vida, na sua vida, em nossos lares, através das nossas angústias e aflições, né? Por isso que ele fala que estou convosco todos os dias. Amém. Amém. Isso é Glória fantástico. Podemos prosseguir? Aí nós vamos para o primeiro tópico, que vai falar: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Então, 2 oficiais do rei, eles conspiram para matar o rei. E aí Mardoqueu, ele descobre isso, e quando ele descobre isso, ele pega e ele leva até Esther, né? Esther já era a rainha, ele leva essa informação até Esther, e Esther, ela leva essa informação até o rei. A primeira coisa que eu trago, né, para os dias atuais, ambientes de poder, vou até passar aqui para o outro slide, ó. Como que são os bastidores de poder, né? Normalmente, ambientes de poder, eles são rodeados de sentimentos de facções, né? E a gente vê muito isso em serviço. Famosa puxada de tapete, né? Então a gente entende isso mais no universo de serviço. Mas, irmão Eduardo, será que é só no serviço que acontece isso? De forma nenhuma. Infelizmente, dentro da igreja também. Ambientes que tem poder, né? Onde tem homem, tem falha, tem problema, né? Os homens, eles não são perfeitos, né? Então, a gente vai achar isso, infelizmente, até dentro da igreja. Mas que caiba a nós, como cristãos maduros, né? A romper isso. Quando um sentimento faccioso chegar diante de nós, chegar até nós, que a gente possa quebrar isso na palavra de Deus. Irmão, não. Isso vai contra a palavra de Deus. Né? Às vezes existem facções aí contra pastores, né? Então, que isso é facção, gente. Não só contra pastores, né? Contra líderes. Contra líderes. Departamentos, aqueles que estão na liderança de alguns departamentos,
ou até mesmo em sala de aula. É. Algumas perguntas capciosas. É um querendo sobressair ao outro. Mas será que isso é de Deus? Ó, em Tiago, capítulo 3, o versículo 14 ao 18, fala assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, que caiba a nós quebrar esse ciclo, né? Quando chegar diante de nós, que morra em nós, né? Que a gente não venha passar isso para frente. Em Esther 2:23, vai falar que quando esse fato, essa informação chegou até o rei não tomou nenhuma medida de imediato. Mas lá em Esther fala assim, ó, investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Mesmo sendo uma fonte confiável, a gente vê o rei investigando para ver se era verdade. O que a gente tem que tomar cuidado. Não levar para frente tudo aquilo que a gente ouve, né? Então, chegou uma informação até mim. Daí você pega essa informação e passa pro próximo. Você nem sabe se é verdade. Quando a gente faz isso, né? E a gente fala de liderança. Quando uma liderança recebe uma informação e ela passa para frente sem averiguar se aquilo realmente de fato é, você está passível a cometer injustiça com alguém, você está passível a fazer fofoca, tudo isso que é contra a palavra de Deus, e ainda, né, um líder que absorve tudo que fala para ele, sem verificar se realmente é verdade, ou verificar os fatos, ele está passível de manipulação. Então ele pode ser facilmente manipulado, porque tudo que fala para ele acredita. Então a gente vê aqui, né, mais uma coisa para a gente aprender na história, verificar. Quando chegar uma informação até você, deixa ali, não passa lá para frente, vai verificar. Não toma nenhuma decisão sem investigar antes. Em Êxodo 23:7 fala assim: fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Nosso Deus, ele é justo, ele odeia a injustiça. Que coisa maravilhosa, né? Tá vendo só quanto ensinamento para mim, para a sua vida? Então você, coordenador de EBD, professor de EBD, tome muito cuidado com as informações que chegam até o seu ouvido. Mas antes, vá investigar, vá examinar, melhor dizendo, né? É tão lindo, né? Quando a palavra nos instrui, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se tudo aquilo que está chegando para você, as informações. Veja se realmente são fatos verídicos e verdadeiros, para que você assim tome uma posição, uma atitude centrada e pautada na palavra do Senhor Jesus Cristo. Podemos prosseguir? Bora! Nós vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre Amã é exaltado pelo rei. Após esse acontecimento de Mardoqueu, né, ele leva essa informação para o rei é protegido. A gente espera o quê? Que Mardoqueu seja honrado. E o que acontece? Mardoqueu não é honrado. Então, a gente vê um oficial do rei sendo honrado em seguida, que é Amã. Ele é colocado como príncipe como chefe dos príncipes, e Mardoqueu, ele continua no ofício dele. Então, a gente precisa aprender ali com Mardoqueu, né, a ter esse espírito humilde e não se frustrar diante de um momento de um momento de aparente injustiça, né? A gente não vê Mardoqueu em conflito, em crise, porque não foi honrado. A gente não vê ele diante do rei ou diante dos oficiais cobrando a honra que era merecida a ele, mas a gente vê um homem que continuou no seu ofício. Então, podemos imaginar a frustração no coração dele, mas a gente não vê uma postura de um homem frustrado, né? Às vezes nós aceitamos trabalhar de Deus na nossa vida, mas nós não aceitamos o tempo de Deus,
a forma de Deus trabalhar, né? Nós temos que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele tem os meios dele, as formas dele trabalhar. Isso que você comentou agora é muito forte, né? Porque muitas das vezes nós entendemos quando Deus está trabalhando em nossas vidas. Só que agora, aceitar o tempo que isso leva para ser concluído, que é o que nós precisamos aprender a lidar com isso. E quantas vezes nós vemos, né, aqui na nossa atualidade, nos dias de hoje, vamos contextualizar com o nosso cotidiano, com o nosso dia. Quão difícil é para nós, meros seres mortais e humanos que somos, quando algo acontece que ele não vem de encontro à minha, à sua vontade. Isso fere a alma, fere o coração. Só que nós aprendemos com Mardoqueu. Pode até ser que a sua alma tenha ficado entristecida. Só que em nenhum momento ele deixou se transparecer e muito menos se abateu. Ele continuou fazendo o seu cotidiano normalmente, crendo que a vitória dele, a recompensa dele, vinha do céu, não vinha do homem, da mão humana, né? E quando de nós, muitas vezes, estamos aí, ao menos, esperando algo do nosso pastor, do nosso líder. Fica uma dica para você, fica um alerta, melhor dizendo, acho que um alerta cai até melhor. Fica um alerta para você. Espere somente do Senhor. Porque nós, como seres humanos que somos passíveis de falhas. Então, quando nós esperamos a recompensa do céu, ela chega no momento certo, na dose certa, ou seja, aquela medida recalcada, sacudida e transbordante, que é a vontade perfeita do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmã Joyce? Em Hebreus, complementando sua fala, em Hebreus 13:5 fala assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então, nossa esperança tem que estar sempre em Cristo, né? Bem direcionada em Cristo, porque às vezes a gente fica esperando do homem, né? Que nem o irmão falou. Ou às vezes também a gente não quer entender o agir de Deus, né? A gente quer que Deus cure no nosso momento, a gente quer que a justiça de Deus seja manifestada dentro do nosso senso de justiça, dentro da maneira que a gente quer que Deus trabalhe, mas Deus não trabalha da forma que o homem trabalha, né? A forma de Deus é diferente. Tem aquele livro muito gostoso, né, de ler, né? Que faria Jesus em seus passos? Uma indicação boa de livro. Você falou agora, eu me recordei, ele é um livro muito gostoso. Nós ainda não trouxemos esse material didático aqui para você, né? Quem sabe numa próxima lição, um próximo sorteio, um próximo brinde, né? Quem sabe não pode ser esse livro. Esse livro é uma boa. Vamos pensar com carinho sobre Comentem isso. Aí no vídeo se vocês querem esse livro no próximo, Tá vendo só? Isso, irmão Eduardo, também para nós cristãos, não só para cristão, né? Para qualquer pessoa. É muito... como que se diz? Essa insatisfação, né? De você não estar contente com aquilo, com o momento, com a forma de Deus trabalhar, ou com aquilo que você tem, como a própria palavra de Deus fala, não é benéfico pra gente em forma nenhuma. Familiar, vai trazer insatisfação, frustração, profissional. Ai, não tô feliz no meu serviço. Você não se contenta com nada, né? A pessoa que não se contenta com nada, ela não cresce, é ruim pro crescimento profissional, pessoal, ministerial e até espiritual, né? Mas a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com o que temos. E a nossa confiança tem que estar em Deus, né? Não te desampararei. E isso é o extraordinário, né? Porque muitas vezes a gente murmura daquilo que nós desejamos ter. Só que nunca paramos para agradecer por aquilo que nós temos, né? Por isso que eu louvo a Deus, tá vendo só? Nós temos aqui mulheres capacitadas para trazerem um estudo bíblico para mim e para você, e ainda trazer um puxãozinho de orelha. É bênção de Deus. Pode continuar, irmã. E aqui a gente vai para o terceiro tópico, que vai falar sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Então, nós temos Amã como chefe ali dos príncipes, com alto escalão de poder, ali, autoridade, e ali era exigido, né, na tradição, que as pessoas prestassem reverência para Amã. Então, Amã, ele gostava desse prestígio. Amã, ele gostava do cargo, da função. E aí nós temos Mardoqueu que se posicionou, ele falou, bom, eu não me curvo perante homens, eu só reverencio a Deus. E aí que surge um conflito aí na vida de Mardoqueu, porque Amã cria um ódio contra Mardoqueu,
deseja aniquilar ele, mas ele fala assim, não vou aniquilar só ele não, eu vou aniquilar todos os judeus. Sabe o que eu me lembrei agora? Daniel. É... Decreto. Já viu um decreto do rei, que era amigo dele em particular, mas chegou a denúncia contra Daniel. Você vai se curvar? E ele não se curvava. E para onde que ele foi? Cova dos leões. E ele passou uma noitezinha ali, né? Passou uma noite ali, ó. Dormiu abraçadinho com os leões. Tranquilamente. Nós temos aí vários exemplos de homens posicionados. Eu acho que essa lição é muito, muito bonita, né? Vai falar muito sobre isso, sobre posicionamento de homem de Deus. Na verdade, que não se prostrava ali diante de Amã, não se prostrava diante de nada que fosse contra a palavra de Deus. Na verdade, esse trimestre ele tem sido muito impactante, né? Nós falamos aí até a lição de número 5, se não me falha, a lição de número 5, sobre Ruth e Noemi, uma coisa extraordinária. A lição de número 5 já começou a falar do casamento de Ruth com Boaz, e foi maravilhoso. Ali Boaz ele vem tipificando a pessoa de Cristo Jesus, o remidor, e agora nós já entramos aqui falando de Esther, e lembrando que no começo, né, nós estamos falando de duas mulheres completamente relevantes para a época e para os dias atuais, e aquelas pessoas que trabalhavam nos bastidores. Os seus nomes, eles não foram, como é que fala, muito ortogado, muito falado, mas foram pessoas de fundamentais importância para que tudo isso acontecesse. Na lição dos jovens, a gente está falando sobre Daniel e os seus amigos. Então também está falando de posicionamento ali na sala dos jovens. Está sendo bem assim, impactante também a lição. Relembrando que a nossa irmã Joyce ela é professora dos nossos jovens, mas nós pegamos ela ali emprestada para ela vir fazer aqui um estudo para a classe adultos. E olha para você ver, professora da classe de jovens, mas com conhecimento bíblico, bagagem bíblica, bagagem ministerial para instruir nós adultos acerca da mesma. Pode prosseguir, minha irmã. Bom, nós vamos ver aqui que esse conflito, até o terceiro tópico, né, inimizade intergeracional. Nós vamos ver que essa inimizade não tem só esse contexto do posicionamento de Mardoqueu. Nós vamos descobrir que existe um passado, né? Existe uma intriga ali de gerações. Amã, ele era agagita, que ele era descendente de Agag. Quem é Agag? Agag era rei dos Amalequitas. E esse rei dos Amalequitas, ele foi morto por Samuel, nada mais, nada menos que Samuel. 1 Samuel 15:33, se você quiser dar uma lida aí. 1 Samuel vai ter esse contexto aí da morte do rei Agag. E aí nós vemos que essa intriga, ela vem de gerações. E quando a gente entra nesse contexto, a gente vai ver que na história lá no passado, Eduardo, Deus tinha ordenado que matasse todos os amalequitas. E aí a pessoa que recebe essa ordem fala, não vou matar, não, alguns eu vou poupar. E aí a gente vê, né, que Deus, ele tem, quando Deus, ele manda uma coisa, né, ele dá uma determinação, uma ordem pra gente, ele tá vendo o futuro, ele tá vendo o que vai acontecer lá no futuro. E lá no futuro nós temos aqui Amã, que é descendente dos amalequitas, que não foi morto lá no passado, os descendentes dele, e ele tá ali perseguindo, nada mais nada menos que os judeus, perseguindo Mardoqueu. Então, Deus, ele vê o futuro. Então, por uma desobediência, né, Amã tá aqui na história perseguindo os judeus. Agora, falando sobre as inimizades intergeracionais, né, às vezes, trazendo isso para os dias de hoje. Nós vemos muitos pais passando inimizades para filhos. Né? Brigou com fulano de tal. Meus filhos não brigam com os filhos dele. Né? Você não vai falar com os filhos dele porque eu briguei com o pai dele. E em família também, né? Não fala com o seu tio, a gente não fala com eles. Então vai passando uma inimizade de geração para geração. A criança não tem nada a ver com aquilo. Não só em família, né? Trazendo assim, né, para perto de nós. Mas a gente vê aí nações que brigam aí por milênios, né? Por coisas que aconteceram no passado. Nós, mais uma vez, como cristãos, temos que nos posicionar e temos que quebrar esse ciclo, né? De inimizade intergeracional. Não vai passar de geração a geração, né? Em nome de Jesus, quebra isso. Chegou até você,
Tem que conviver com todo mundo? Não tem, mas não precisa passar para os seus filhos, né? Esses conflitos, essas coisas. Às vezes o pai, às vezes não tá nem percebendo, mas tá passando uma inimizade, criando uma raiz de amargura no filho. Então o filho cresce, ele quer se vingar do pai. Você humilhou meu pai, hoje eu vou te humilhar, né? Tipo, vai criando essa inimizade. E era o que estava acontecendo com eles. Algumas coisas que vêm sobre falar sobre maldição hereditária, né? Nós vamos nos atentar lá para o livro do profeta Jeremias, né? Que é tão bom nós vivemos em um ambiente não tóxico, mas infelizmente muitos de nós ainda vivem nesse ambiente tóxico. E isso vai estragando sem perceber, mas ele vai destruindo a família, os filhos, toda a sua descendência. Mas daí, por contrapartida, nós temos um Cristo amoroso, que quando nós levantamos nossas mãos e abrimos os nossos lábios e aceitamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, toda essa maldição hereditária cai por terra e o nome do Senhor é glorificado, porque quem vence as nossas lutas, as nossas batalhas, não somos nós mesmos. É o Espírito Santo de Deus, ele que guerreia por nós, né? E nós vamos ver no decorrer dessa história aqui coisas maravilhosas através da vida de Mardoqueu. E eu fico pensando, né? Se Cristo nos perdoou, né? Quem somos nós para não perdoar nosso irmão, né? Porque isso é pessoa que não perdoa o próximo, né? Que ela vai levando para os filhos, passando de geração em geração. Mas se Cristo nos perdoou, por que a gente não consegue perdoar o nosso irmão? Mas o mais lindo, irmã Joyce, não é nem a atitude do perdão, porque você perdoar já é lindo, né? Mas quem somos nós? Eu acho que a pergunta certa seria essa: quem somos nós para querer julgar o nosso irmão? Mas quando a nossa vara de medida é a palavra do Senhor Jesus Cristo, ali não tem certo, não tem errado. Ali está a palavra, é ela que define, ela que é o nosso mediador. Então ali ela vai direcionar para mim e para você o que é certo. Aí já me recordo já de Mateus. Todos somos iguais diante de Deus, né? Já me recordo do livro de Mateus, né? Se tem alguma coisa contra o seu irmão, né? Conserte-se com ele primeiro, para depois vir ofertar o seu sacrifício. Exatamente. Até os pés do Senhor. Irmã Joyce, vamos partir para uma conclusão? Vamos. Só concluindo aqui, irmão Eduardo, em Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Quando nós vemos aqui no posicionamento de Mardoqueu, que nós vivemos hoje também, né? Igual no tempo dele, uma época assim de bajuladores de homens, né? Homem bajulando homem. E a palavra de Deus, ela fala assim, em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muitas vezes queremos fazer para o homem ver, queremos fazer para o pastor ver, mas a gente não está fazendo para o pastor, não está fazendo para homens, a gente está fazendo unicamente para Deus. Eu vendo uma fala dessa, uns versículos desses, eu fico imaginando, quem que me dá o fôlego de vida? É para ele que eu tenho que fazer algo de especial. É para ele que eu tenho que ofertar os meus dias. Sim, devemos honrar os nossos pastores, os nossos líderes. Não estou falando nada ao contrário disso, não me interpretem mal. Devemos honrar os nossos pastores, os nossos líderes, mas só que nós precisamos fazer tudo como a irmã acabou de falar aqui, livro de Colossenses, a irmã acabou de ler o versículo. Colossenses. Repete para mim, por favor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vendo só, querido, quando você honra o seu líder, você honra o seu pastor, você não está somente honrando a ele, mas você está honrando a pessoa de Jesus Cristo, aquele que te dá o fôlego de vida todos os dias. Queridos, nós comentamos aqui, a irmã Joyce, ela relatou aqui de alguns versículos bíblicos. Todo esse material que a irmã Joyce ela tem preparado, como nós temos falado, ele vai em anexo, tá bom? O nosso tempo aqui é curtinho, então a gente só pode explanar poucas coisas que nós queríamos ter um tempo maior. Mas um bate-papo aí de umas 2 horas e meia por aula, extraordinário que seria, porque tem assunto para falar. Sim. Mas infelizmente nosso tempo aqui ele é muito curto. E nós não queremos transpassar os nossos limites, né? Mas, então nós recomendamos para você, acesse nosso material de anexo, que toda essa lição preparada, elaborada com carinho, com amor, com atenção, com zelo, vai disponível para você. Não é isso, irmã Joyce? Isso mesmo. Algo a acrescentar? Mais alguma fala? Sim, só eu gostaria de concluir, irmão Eduardo, só com alguns pontinhos aqui que a gente não pode deixar passar. Amém.
eu acho que, assim como o Mardoqueu experimentou, né, um momento ali, uma intriga contra a vida dele, na nossa vida também pode surgir situações da onde a gente nem imagina. Mas para isso a gente precisa estar atento, né, espiritualmente, alicerçado na palavra e com os olhos espirituais abertos. Que nem eu falei no começo da lição. Lutas espirituais a gente vence com armas espirituais. Então a gente tem que estar alicerçado na palavra. Mardoqueu, a gente vê no final da história que ele foi honrado, né? Ele chega no posicionamento ali de segundo, abaixo do rei, a mesma posição de Amã, ele era chefe ali dos príncipes. E ele foi, ali quando a gente lê o final do livro, a gente vai ver que ele foi lembrado como um homem que trabalhava pela paz, ele foi honrado. Então ele foi lembrado com honra. E eu quero perguntar, como nós queremos ser lembrados? Queremos ser lembrados como homens honrados, homens de Deus, de posicionamento, de palavra, ou vamos ser lembrados como essa pessoa, ela se prostrava diante da primeira oportunidade, ela se prostrava. Os manjares. Os manjares. Que a gente não venha se prostrar diante de Amã, diante de ideologias, diante de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Para que a gente possa estar alicerçado na palavra e posicionado. Se eu pudesse encerrar com um versículo, seria Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, queridos. Lembrando, comentamos aqui um pouquinho sobre Mardoqueu, demonstrou um ato de fidelidade ao rei, ao descobrir uma conspiração contra a coroa, ele foi fiel. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã e elevou ao posto mais alto da corte, embora que a irmã Joyce acabou de falar aqui que no final Mardoqueu ele foi honrado. Só que o que me chama a atenção é que em nenhum momento você pode percorrer todo o livro de Esther que você não vai ver isso, que Mardoqueu ele tinha essa ambição. É verdade. Foi algo que aconteceu naturalmente na vida dele. Verdade. Ou seja, a honra do Senhor sobre as nossas vidas, ela vem naturalmente, não é por força. E daí a irmã Joyce finalizou aqui de uma maneira tão linda, enquanto Ramã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia, ou seja, o seu posicionamento. Se posicione perante os pés do Senhor Jesus Cristo, porque do alto vem a minha e a sua vitória. Amém. É isso, irmã Joyce? Amém, isso mesmo. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém. Pela sua participação aqui conosco hoje, do outro lado da telinha, não só nos bastidores. A você que esteve aqui conosco, nos acompanhando aí, deixo o meu agradecimento a você. Lembrando, primeiro comentário fixado, você concorre à nossa caneca, Papo de Escola Bíblica. Somos patrocinados pela Só Medalhas, Brindes Brasil. Já falei, vou repetir. Acesse aí o Instagram, Só Medalhas Brindes Brasil, você vai ver que ali tem um vasto e rico material a qual o nosso irmão Juliano ele tem para te abençoar. Amém, irmã Joyce? Amém. Até a próxima. Até a próxima. Em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe e te aguardo a semana que vem, com a lição de número 9, onde a nossa irmã Stephanie vai estar conosco aqui ministrando. Forte abraço, fique com Deus, boa semana.